pouquinho. Muito bom dia a todos vocês, bem-vindas e bem-vindos à nossa live do processo de transição planetária, hoje com a participação especialíssima da professora Marta, bem-vinda, e nós vamos estar convidando a todos vocês que estão conosco nesta manhã para a nossa prece inicial, onde você pode estar colocando a sua água também, para no momento das vibrações ser feita a fluidificação. Então vamos convidando a todos para que possamos pedir a proteção necessária. Vamos fechando os nossos olhos nesses momentos. Vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Esses são momentos especiais na nossa vida, onde mesmo virtualmente nós podemos nos conectar em pensamento, em sentimentos, juntos, com o mesmo ideal, que é o bem, que é a cura, que é a caridade, que é o aprendizado através do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E neste momento tão importante que nós estamos passando em nossas vidas de transição, que nós possamos, na manhã de hoje, aprender um pouquinho mais sobre nós mesmos, aprender a trazer o nosso melhor, aprender a generosidade em trazer as nossas virtudes, aquelas que nós já conquistamos,
através de todas as encarnações que tivemos. Vamos sentindo a presença do nosso Mestre Jesus, que nos ampara, que nos fortalece nessa manhã. Nós vamos também convidando a todos esses mentores, fraternidades, Dr. Bezerra de Menezes, com toda a corrente médica da fraternidade, do amor, que estão nesses instantes nos trabalhos da nossa casa, auxiliando, amparando a todos os nossos irmãos, pedindo também a proteção necessária de todos os ambientes da nossa casa, desde a portaria, todas as salas aqui, neste local onde nós estamos reunidos, que nós possamos receber a intuição necessária para que nós possamos ter mais um aprendizado nesta manhã. E é assim, nesta sintonia, todos com o mesmo ideal, é que nós iniciamos a palestra desta manhã, graças a Deus. Graças a Deus, bom dia, sejam bem-vindos à nossa palestra de hoje, né, do livro de Joana de Ângeles, Desafios, Soluções. E é uma alegria, né, estar aqui com vocês hoje, falando. O nosso assunto de hoje é doença e saúde, e a gente vai fazer aí uma analogia das situações vividas, das experiências que nós vivenciamos no nosso dia a dia com relação à transição planetária, a esse processo de mudança, né? Então, transição é mudar, e toda mudança ela é necessária porque nós evoluímos, porque nós precisamos nos adaptar a essa movimentação, a essa transição. E o que isso tem a ver com relação à saúde e à doença, né? Então hoje a gente vai ter esse bate-papo, não é, Vera? A respeito dessas consequências que a mudança torna na nossa vida em relação à doença e à saúde, né? Porque, assim, o ser humano, ele tem uma zona de conforto. O ser humano, muitas vezes, não se deixa mudar ou persiste em ficar estagnado, né? E não dá para evoluir sem mudar, né? O mudar faz parte do nosso processo. E muitas vezes as pessoas acabam cristalizando, ficando estagnada, não quero mudar, tá bom desse jeito, e acaba somatizando doenças, acaba ficando parado no tempo, querendo um novo, mas preso ao velho, não é? Exatamente. E é muito importante nós percebermos que o ser humano, ele busca a saúde é o ideal para nós, para que nós possamos estar desempenhando as nossas metas, os nossos sonhos. Só que este é o momento que nós estamos de conscientização, o porquê e para que nós estamos encarnados. É uma mudança global aqui, não apenas no planeta Terra, assim como nós falamos sobre outros planetas e percebemos que outros planetas que já estão mais adiantados do que a Terra e que já existe praticamente ausência das doenças. Então, o que é que nós podemos aprender com isso? Então, nós podemos aprender que se nós estamos doentes, se nós estamos em desarmonia, se nós estamos em desequilíbrio, é sinal que o nosso espírito está manifestando esses sintomas que atingem o nosso corpo físico. E nós recebemos essa mensagem no nosso corpo físico. Mas será que nós entendemos essa mensagem que o nosso corpo físico está constantemente nos dizendo através daquelas desarmonias que nós sentimos?
aquela dor nos ossos, aquela dor nas juntas, aquela enxaqueca constante, aquela gastrite que não nos abandona de forma alguma, né? Aquela infecção urinária que vai e volta, né? Problemas ginecológicos, a obesidade, a ansiedade, a depressão. E aí? Nós vamos olhar, nós vamos nos conscientizarmos que nós temos isso, mas o que é que nós podemos fazer a respeito? Porque se nós percebemos que em mundos que estão mais adiantados, que existe praticamente a ausência da doença, significa que houve uma busca do autoconhecimento para que nós pudéssemos transformar alguma coisa. Como a Marta nos colocou, existe a procrastinação do ser humano. Como está, fica. Eu quero mudar, mas eu estou na minha zona de conforto. E aí o que acontece? Quando a doença chega, é o momento em que nós começamos a buscar alguma coisa. Por quê? Porque a dor nos faz buscar algo. Nós queremos parar aquela dor, nós queremos estancar aquela dor, não é verdade? Então, a dor, é por isso que Jesus nos dizia, bendita é a dor que vos eleva, porque a dor vai fazer com que você busque o autoconhecimento para que você possa superar aquele momento de desarmonia. Nós identificamos a dor, muitas vezes, apenas no corpo físico, só que atrás, nos bastidores, essa dor, no local em que ela está acontecendo, ela significa um sintoma emocional. Por isso, é que quando essa desarmonia somatiza, né? Soma é corpo, é físico. Quando ela já está no físico, é porque energeticamente nós já estamos em desarmonia e a doença se instalou no nosso corpo físico. Então, quando você tem dores migratórias, é que aquela energia, daquele sentimento, daquele pensamento, ela não foi resolvida, você não teve uma compreensão em relação. Então, é uma dor que vai andando pelo seu corpo, até que ela vai se instalar naquela parte que é mais frágil sua. Às vezes é o estômago, às vezes é o pescoço, às vezes é a enxaqueca, às vezes são as vistas, a garganta. Vai depender do tipo de emoção que você reprimiu e que você não superou, tá? Então eu gostaria até de falar de alguns sintomas, tá? De alguns sintomas que têm a ver com estados psicológicos ou estados emocionais. É isso, Marta? Isso mesmo. Só para vocês entenderem um pouquinho, eu vou ler uma pequena definição do livro da Joana de Ângeles, que ela fala sobre o estado de saúde e de doença. Então, Joana nos diz assim: saúde é o estado ideal da vida. Doença é a ocorrência vibratória perturbadora. Mudança de comportamento na organização molecular do indivíduo ou no seu psiquismo em processo de amadurecimento. Então, ela fala que essa distonia é um mecanismo sutil do ser. Por quê? Porque vai abrindo espaço para manifestações e vai proliferando os processos degenerativos, né? Que tem nesse estado do espírito como herdeiro dos nossos atos. Então, o que isso significa? Que à medida que as coisas vão acontecendo nas nossas vidas, se a gente aceita, não aceita, como é que eu lido com essas emoções, né? Como é que eu lido com esse processo de mudança? Aí essa trajetória dessa mudança, ela vai provocar em mim alguma coisa, ou um estado de alegria, um estado de felicidade, ou um estado de insatisfação e tristeza. Quando isso acontece, automaticamente o meu corpo ele vai sinalizar alguma coisa, ou uma vibração positiva ou uma vibração negativa. Nesse momento, essa doença ela vai se instalar, porque se ela fala que a saúde é um estado ideal de vida, então se eu estou com saúde, está tudo legal, está tudo fluindo muito bem. À medida que a doença se manifesta, eu preciso olhar para essa vibração perturbadora. E assim, como esses estados emocionais, eles são, na maioria das vezes, inconscientes, o que significa?
inconsciente? Significa que nós guardamos na nossa caixinha, né? Naquela caixinha que nós não nos lembramos, mas ela está lá. Por quê? Porque nós não temos a memória, né? Nós não temos a memória das nossas vidas anteriores. Graças a Deus, não é verdade? Porque seria muito difícil nós convivermos com as nossas falhas, com todas as dificuldades, ou mesmo com erros de transgressão das leis divinas em vidas passadas. Então, o que acontece? Isso fica a nível inconsciente, porém, existe uma predisposição para tal. Existe uma predisposição para você depressivo, existe uma predisposição para você ser ansioso, existe uma predisposição para você ter gastrite, alguma coisa que você ingere não tem uma boa digestão. Então você já tem uma predisposição, quer dizer, você já tem um indício do que é que não vai bem em você. Mas o que é que você faz com isso? Você vai procrastinar. Você faz de conta que nada está acontecendo. Depois eu olho isso, eu vou tomar apenas um antiácido, eu vou tomar um anti-inflamatório, eu vou tomar não sei o quê. Então você vai adiando até que esta doença, ela acaba somatizando verdadeiramente, que faz com que você pare e você busque ajuda. Então você vai buscar ajuda, logicamente na medicina também, né? Mas você precisa buscar ajuda psicoespiritual também, porque existe um processo psicológico e existe um processo espiritual, tá? Então, energeticamente, aquilo está bloqueado dentro de você. Então, é quando você vem para a casa espírita e você inicia os tratamentos espirituais, você inicia o tratamento de cura, você inicia o processo, muitas vezes, da cromoterapia, que é as luzes, né? A vibração da luz, né? Que vai estar te ajudando no seu corpo emocional, ou mesmo um processo obsessivo, que você vai estar cuidando daquele irmãozinho que está também inconsciente, ligado na mesma sintonia que você, e outros processos aos quais nós vamos estar comentando nas próximas lives também, não é mesmo, Marta? Sim. Então, olha só o quanto é importante nós observarmos aquele processo que muitas vezes está inconsciente, mas que você tem uma predisposição para passar mal de alguma coisa aí. É lá que você tem que colocar a sua atenção. E de que maneira você vai colocar essa atenção? Buscando o seu autoconhecimento. Não tem milagre, não tem mágica, é você buscar o processo de autoconhecimento para você superar, para você desenrolar esse nó que está atado dentro de você. É isso, Marta? Isso mesmo. Quando eu me conheço, eu penso melhor das minhas ações, na sinalização do meu corpo, eu entendo aquilo e eu lido com aquilo com naturalidade. Tem um livro de psicologia que chama-se O Corpo Fala, né? E ele é muito interessante porque ele mostra que o nosso corpo, ele sinaliza, né? Então, trazendo aqui para a nossa realidade da nossa palestra, quando a doença se manifesta, é o nosso corpo falando, olha, que isso não está legal. Vamos olhar para isso de uma forma mais consciente, vamos buscar esse autoconhecimento olhando por que essa gastrite está me incomodando, por que essa dor de garganta está me incomodando, por que os meus rins estão me sinalizando, né? E aí a Vera vai dar alguns detalhes para nós dessa somatização dessas doenças. Eu coloquei algumas, assim, as mais importantes, para que nós possamos entender o que o nosso corpo, que mensagem que o corpo está tentando nos colocar. Então, olha só, aquelas pessoas que elas são alérgicas a tudo, né? Elas têm muita alergia, têm alergia disso, alergia daquilo. Então, ocorrem pessoas que estão sempre nervosas, irritadas em relação às atitudes do outro. Olha só. Pessoas com alergias devem procurar ser mais calmas e compreensivas com as pessoas que as rodeiam.
né? Então, aquela pessoa que ela está sempre com alergia, porque a alergia é uma irritação muitas vezes no nariz, uma irritação na pele, uma coceira, uma coisa desagradável que fica te incomodando e que te irrita o tempo todo. Você está manifestando a sua irritação interna, tá? Anemia envolve a falta de confiança em si mesmo, né? Você não confia em você, você não se vê muitas vezes, você sempre vai colocar o outro em primeiro lugar, tá? A asma é um complexo de culpa, sempre está nesse complexo de culpa, se sente culpado disso, se sente culpado daquilo. Então, vamos estar olhando para isso, né? Nós temos o direito de nos perdoar também, não é verdade? Então, olha aí, vocês podem estar percebendo que eu estou dizendo a doença e emocionalmente o que acontece, e olha como encaixa o Evangelho de Jesus. Todas as parábolas de Jesus, elas cabem como uma luva para esses sintomas aos quais nós temos. Só que isso muitas vezes é difícil para nós transformarmos dentro de nós, porque é um padrão de comportamento que nós já trazemos e que nós precisamos superar. E você está aqui justamente para isso, para superar. Principalmente neste momento de transição planetária, não é verdade, Marta? Porque se o momento de transição planetária é um momento de mudança, é um processo de mudança. De acordar, né? De acordar, de olhar para o novo com outro olhar. Olha lá, a gente preso no velho porque eu não quero mudar, né? O que isso significa? Isso gera resistência. Resistência gera falta de flexibilidade. A falta de flexibilidade vai gerar um engessamento. O que significa? Você vai ficar ali, ó, paralisado. Como é que você vai lidar com essa resistência? Aí o corpo vai manifestar dor, né? Aí você tem dor nas articulações, aí fala assim, não, você tá com artrite, né? E aí você não olha para aquele detalhe que você é uma pessoa perfeccionista, que você tá com resistência em modificar, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, não é? Então não, a gente precisa mudar. E a gente não está aqui para isso, justamente. E este momento de transição é um momento muito importante. Jesus já nos alertou no seu Evangelho. Nós somos os trabalhadores da última hora, minha gente. Então nós estamos aqui, pedimos para estar aqui, principalmente para despertar naquilo que não está bem resolvido dentro de nós. Se você tem dificuldade, muitas vezes, você pode aliar diversos tratamentos. Você pode estar aliando também, muitas vezes, a terapia, a algumas coisas que se trabalha energeticamente. Aqui, na Fraternidade do Amor, nós fazemos o possível para olhar a pessoa como algo assim muito holístico mesmo. Nós tratamos toda a parte espiritual, a parte psicológica e a parte física também, com a parte de fitoterapia e os florais, que são importantes para o nosso corpo emocional. Nós temos outras doenças, por exemplo, a doença respiratória, que ela se fala muito em poluição, logicamente que nós temos a poluição aí, mas a doença respiratória, ela está muito ligada àquelas pessoas que vivem desesperadas e tentam fazer tudo ao mesmo tempo, tá? São pessoas que são, assim, estressadíssimas também, né? O câncer está associado a pessoas ressentidas, você vai guardando aquela mágoa, não vai utilizando esse processo de perdão, né? De perdão para com você, de perdão para com as pessoas. Ninguém aqui é candidato a ser perfeito. Nós precisamos respeitar as dificuldades que os outros têm na vida. Muitas vezes nós podemos auxiliar essas pessoas e principalmente a nós mesmos, no auto-perdão a nós mesmos. Problemas de bexiga, né? Estão associados às pessoas que ficam guardando as suas dores. Então, eu tenho problema de cistite crônica, infecção urinária crônica. É aquela pessoa que vive falando da dor dela. Você já viu o encontro de duas pessoas com dor em tudo que é lugar? Bom dia, tudo bem? Olha, eu não posso nem levantar o braço hoje. Mas eu acordei com muita dor de cabeça, com tanta tontura. Mas eu não pude nem pôr o pé no chão. E aí vai. Olha o campo vibratório que se cria em torno disso, né? Porque, assim,
lidar com esses sintomas é um aprendizado em relação à nossa resiliência, à nossa forma de enxergar a vida, como que a gente está digerindo as coisas. Olha que interessante, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou com mal-estar, uma dor de estômago, fiz endoscopia, não deu nada, né? O que será que a vida está te proporcionando? Não deu nada, né? Ainda está no psicossomático, mas né? Veja que interessante, né? O que você não está conseguindo digerir, né? O que está entalado aí de raiva, de ressentimento, de angústia, de coisas que você não consegue colocar para fora. Quer dizer, o teu aparelho digestivo precisa entender tuas emoções para digerir direito. Então é muito interessante, eu gosto muito de falar isso, né, que você procura um tratamento espiritual, aí você chega com um sintoma, e sei lá, eu tô com dor de estômago, né, aí o doutor espiritual manda você fazer uma cromoterapia pro emocional, aí você fala assim, esse doutor aí não é muito bom não, eu tô com dor de estômago, tá mandando fazer cromo pro emocional, aí você faz o tratamento da cromo pro emocional, volta no outro mês, aí fala, olha, o estômago melhorou, mas agora é o meu joelho que tá doendo. Aí o doutor fala assim pra você, então faça outra cromo do emocional. Você sai de lá e fala assim, esse doutor não é bom. Tô com dor no joelho, ele mandou fazer cromo pro emocional. Aí, mais um mês. Aí passa no terceiro mês, você volta com dor na coluna. O doutor te manda de novo fazer cromo pro emocional. Esse doutor espiritual não é bom. Estava com dor de estômago, estava com dor no joelho e estou com dor na coluna. Só que todas as suas emoções estão te centralizando, cada hora a dor se manifesta num lugar. Então, se você entende melhor as suas emoções, você começa a compreender por que essa doença está se manifestando. Será que de fato é uma dor de estômago mesmo? Será que você não está conseguindo digerir direito? Será que a tua falta de mobilidade em se curvar nas situações da vida está te criando uma resistência no teu joelho? Será que esse peso todo que você está carregando na vida não está te pesando na coluna, nas costas? Quando você tem o autoconhecimento, você olha para aquela doença, trata ela com o médico da terra, mas se trata também na tua emoção, na tua espiritualidade, no teu autoconhecimento, e isso é maravilhoso. Exatamente. Aqui eu vou falar mais algumas doenças, tá? Para que vocês possam entender do que nós estamos falando. Então, olha, doenças do coração estão relacionadas com pessoas que não têm afeto à vida, elas sentem as coisas, porém tem alguma coisa aí que ela bloqueou para não estar sentindo verdadeiramente, tá? Doenças do fígado, raiva e rancor, a gente já consegue dizer, né? A gente fala que é mais chique a gente dizer que a gente tirou a vesícula do que admitir que tem raiva, né? Porque a gente acha que é tão evoluída. É bem por aí o negócio, tá? Doenças de coluna, comum entre as pessoas que gostam de realizar tudo sozinhas, que gente, eu tô tentando aprender isso, né? Tô com a coluna, agora tá começando a melhorar, mas eu tô num trabalho aí, realmente, né, de entender que o corpo envelhece, que nós precisamos compartilhar, nós precisamos da ajuda das pessoas, nós temos que começar a baixar a bola, né? Baixar a bola mesmo, porque a coluna, nunca tive dor de coluna, né, Marta? Mas agora tá começando. Ou é com isso, ou então porque eu tô bem velha, né? O desgaste do corpo. O desgaste do corpo. Gastrite se manifesta em pessoas introvertidas que demonstram sempre uma falsa calma e tranquilidade, que guardam os problemas para si sem desejo de compartilhar. Né? Pessoas, aqui problemas de garganta são comuns nas pessoas com medo de mudança, sentem dificuldade de falar o que pensa, ou a respeito das frustrações, problemas nas pernas, medo de novos desafios, no joelho, afetam pessoas inflexíveis, cheias do seu ego, e treme pelas mudanças. Entendeu porque que o doutor manda para fazer o emocional, né?
Obesidade é insegurança, né? Então a gente coloca toda ali o excesso do peso na vida para não entrar em contato com o que está acontecendo. Problema nos rins, normal nas pessoas que são acumuladores de mágoas, tristezas e dores. Retenção de líquido, pessoas que possuem intuições fortes e estas não são rejeitadas, né? E respeitadas também. Então a pessoa tem intuição e ela não confia naquilo que ela intui, tá? E varizes, que é uma coisa bem comum também, são pessoas que são incapazes de aceitar as condições que são impostas a elas. Então elas não deixam a vida fluir, né? Elas não deixam a vida circular. Elas querem controlar o que elas querem para ela, o que elas querem em relação à vida delas. Então aí estão algumas dicas, né, que nós colocamos, e aqui tem muitas pessoas dizendo que, aqui ó, nós podemos manifestar doenças vindo de sentimentos do passado, que já são que já não sentimos mais. Exatamente. Nós podemos trazer do passado, quando eu falei daquela predisposição que você tem. Parece que você tem, mas não tem momento. Aí quando baixa bem a sua imunidade, aquilo vem à tona, né? Aquilo vem à tona. Você fala, nossa, mas de onde surgiu isso? Nunca tive problema disso. Mas tá lá para você trabalhar. Este momento que nós estamos de transição planetária, que nós estamos com o Covid aí, o Covid tem muito a ver com a imunidade. Então aquela pessoa que não está bem emocionalmente, aquela pessoa que não está bem psicologicamente, aquelas pessoas que não estão bem fisicamente, você tem uma imunidade boa? Não tem. Então são as pessoas que são mais propensas a estar com o Covid. O Covid está muito relacionado com o padrão de pensamento e padrão de sentimento. Se você está lá embaixo, você tem muitas probabilidades, né, de estar contraindo o Covid, mas não chegando a desencarnar. Mas é um super aprendizado, né? Até porque, né, Vera, veja bem que o Covid, o foco maior dele é na região respiratória, é no pulmão, né? Então as pessoas que têm Covid, elas têm Covid por uma pneumonia, por uma inflamação que se realiza no campo respiratório. Então, quando se fala aí do campo respiratório, o que a gente trabalha? A gente trabalha a tristeza, a gente trabalha a resistência, e aí por que tem pessoas então, que pegam o Covid e não tem sintomas nenhum, que são as pessoas assintomáticas, e aqueles que têm? Porque nós somos seres individuais. Cada um vai carregando a sua carga vibratória, de energia. Para algumas pessoas que se manifestam com os sintomas do Covid, tem uma certa tratativa em relação a uma fragilidade maior. Tem outras pessoas que têm se contaminam, né, com o vírus e tem uma passagem por essa doença de uma forma mais tranquila. Então, veja que cada um tem ali a sua base para aprender, né? Qual é o motivo? E aquelas pessoas que não se contaminaram com o Covid, mas estão vivendo nesse meio de tudo que está acontecendo, né? Então, eu digo que esse vírus, ele veio para trazer consciência à humanidade, né? Não só para a gente... faz parte da transição. Faz parte dessa transição, essa mudança que está ocorrendo aí. Exatamente. E assim, e tem aquelas que vão estar desencarnando por conta do Covid. Já são, no nosso planeta, já são 1 milhão de pessoas que desencarnaram por conta do Covid, né? No mundo todo. E assim, se não tem o Covid, minha gente, tem a guerra. Se não tem a guerra, tem alguma outra coisa, né? Que é este momento de transição. Todas aquelas pessoas que morreram, então elas não reencarnam mais no planeta Terra. Não funciona assim. Tá? Não funciona assim. Tem algumas que não vão reencarnar e tem outras que vão reencarnar rapidinho para ajudar nesse processo de transição planetária. Elas fazem parte desse processo. Só que todos nós que estamos encarnados neste momento no planeta, todos nós temos esta missão. Nós trouxemos essa missão de ajudar
na transição planetária, principalmente os espíritos que estão reencarnando a partir de 82, 83, na sequência. Então eles vão reencarnando já com uma consciência diferente, e os que estão chegando agora, nós podemos observar que a criança tem 3 meses, ela já está com o dedinho assim para mexer no computador, né? Então nós estamos percebendo que é uma era de tecnologia muito grande, que até nós, que não estávamos habituados tanto à tecnologia, tivemos que entrar para poder estar conversando com vocês. Porque todos ficaram isolados. Nós tivemos, que meio de comunicação nós tivemos? Nós tivemos a tecnologia, através de vídeo, através de lives, através de celular, através de WhatsApp. Então, é essa maneira de nós estarmos nos comunicando neste momento. E isso vai estar progredindo cada vez mais, só que colocando isso de uma forma saudável na nossa vida. Porque existe ainda, né, pessoas que não são saudáveis da forma como elas lidam com as redes sociais, não é verdade? Então, tudo isso tem que ser observado. E assim, a participação das pessoas é exatamente o que vocês estão dizendo aqui. Nós temos que tratar o corpo como um todo. O corpo não é só corpo, o espírito não é só espírito, a mente não é só mente, o sentimento não é só sentimento. Nós precisamos ter um equilíbrio em tudo isso. E é muito interessante. Se você não tem controle sobre os seus sentimentos, se você não tem controle sobre os seus pensamentos, eu vou fazer uma pergunta bem importante para você agora. Quem tem? Quem vai ter? Se você não é capaz de controlar quando você quer pensar em alguma coisa, ou quando você quer deixar de pensar em alguma coisa, quando você sente alguma coisa, ou quando você quer deixar de sentir alguma coisa, você não acha que está faltando autoconhecimento para você? Você não acha que está faltando um pouco de espiritualidade na sua vida? Esse é um alerta que nós estamos dando para vocês nessa manhã, através da Joana de Ângeles, que nós estamos falando de desafios, nós somos desafiados, porém, nós temos a solução, minha gente. Nós temos a solução, estamos trazendo a solução dentro do bem, dentro do amor, dentro da caridade e principalmente respeitando as leis divinas. Olha que interessante, um pequeno trecho desse livro da Joana, que ela fala assim, ó: a saúde resulta de uma bem dosada cota de valores mentais em consonância com a estabilidade física e a ordem psicológica, que produzem um clima de vitalidade responsável pela funcionalidade do corpo. Qualquer alteração nos equipamentos sensíveis da maquinária fisiopsíquica, e logo surge um campo propiciatório de manifestações de doença. Então, o que ela quer dizer nesse pequeno trecho? Mente sã, corpo são. A gente precisa estar vigilante nos nossos pensamentos, na nossa mente. É claro, contribuir com uma boa alimentação, contribuir com uma atividade física, mas olhar para isso, né? O que está me causando a doença, né? Porque existe a causa e existe o efeito, né, gente? A gente não pode esquecer disso. E aí ela fala assim, nesse sentido, a área psíquica é portadora de grande responsabilidade, porque é graças à sua vibração encarregada de manter perfeito entrosamento entre manifestações físicas, emocionais e mentais, que ocorrem as diferentes expressões que podem sofrer alteração. Olha que interessante. Quando você está doente, que você procura a casa espírita para cuidar do seu corpo e do seu espírito, a tua vibração vai mudando. Por quê? Porque você recebe energias revigoradas, energias, fluidos positivos, e aí toda aquela energia negativa que você estava vibrando, aquilo vai transmutando, aquilo vai se modificando. Então, você vai curando o teu espírito através de boas conversas, de boas leituras, de boas palestras, de bons livros. Você muda toda uma frequência, né? Você muda todo um padrão mental. Consequentemente, você vai olhando para aquele estado de doença e vai modificando, porque assim, o remédio que o médico da Terra te passa, ele vai cuidar ali da causa, mas e o efeito? O que te causou aquilo?
Exatamente. E então, o que nós podemos observar é que a doença é algo ruim ou é algo bom na nossa vida? A doença é um alerta. A doença é um alerta para você, para dizer que você não está em harmonia com você mesmo. Então, quando a gente vê as pessoas muito doentes, fala, coitadinha, ela está muito doente. Logicamente que nós temos uma vontade de acolher aquela pessoa, para que aquela pessoa melhore, para que aquela pessoa se cure. Mas será que ela quer? Porque ela está tão aconchegada naquela dor dela, ela está tão, como ela disse, tão engessada nisso, que ela não consegue ver, ela não consegue perceber que ela é principalmente a pessoa mais importante para poder modificar esse fator de doença na vida dela. Então ela vai naquilo, ela embarca naquilo e vai até que o corpo não consegue mais ficar aqui no mundo físico. Então o espírito é obrigado a sair do corpo, né? Ele é retirado do corpo e a pessoa, ela desencarna. E isso significa um suicídio inconsciente, viu, minha gente? Porque suicídio não é só você atentar contra a sua vida, é você não olhar para si e não cuidar de si, fazer de conta que nada está acontecendo. E você entra no vitimismo, porque eu sou muito doente, porque eu sou muito isso, muito aquilo. Você precisa olhar para isso. E você tem todas as ferramentas necessárias para você transformar, como a Marta colocou. Isso daí. Então, a doença, ela é uma bênção na nossa vida para nos tirar da zona de conforto em que nós nos colocamos com os olhos fechados para não enxergar nada o que está dentro de nós, né? Então, o corpo vai avisando, E o que é que você faz em relação a isso? Eu estou insistindo nisso, minha gente, porque este momento de transição planetária é muito importante para nós nos resgatarmos. Nós podemos nos resgatar a partir do momento em que nós começamos a olhar para nós e percebemos que nós temos essa capacidade de mudança. Essa capacidade de mudança está ao alcance de todos nós. Olha que interessante que, assim, mudar provoca uma série de sentimentos pra gente, né? Mudar algo de lugar, mudar a nossa forma de pensar. Principalmente desconforto, que você não... É aquele hábito do dia a dia, né? E aí, como que a gente tem que fazer, né? A gente precisa se disciplinar através de uma educação mental. Então, a Joana de Ângeles, ela fala assim: a educação mental, que resulta do esforço pelo cultivo das ideias edificantes, torna-se alta validade no processo de uma existência saudável, geradora de frutos, de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos que sempre produzirão bem-estar e felicidade. O mesmo ocorre quando se instalam hábitos mentais perturbadores que produzem desconfortos emocionais no campo físico, vulnerável à instalação de agentes degenerativos, perturbadores, lamentáveis para uma existência corporal. Então, o que ela diz aqui, né? Pensa coisas boas, você vai ter saúde. Entrou naquele padrão negativo, naquela coisa ruim, é só problema. Então, assim, ok, os problemas estão aí, eles existem, sim, e eles estão aí para que a gente possa tratá-los, né? Seja um problema financeiro, seja um problema na família, existe para ser tratado, não para ser ignorado ou entrar naquele mecanismo de vitimismo. Oh, meu Deus, que família que eu tenho, que marido que eu tenho, que filho que eu tenho, que trabalho que eu tenho. Não. Faz parte dos nossos desafios viver as diferenças, viver as dificuldades e aprender a vencer esses desafios, né? E é muito importante nós também entendermos, né? Se nós olharmos,
dificilmente nós vamos encontrar pessoas 100% saudáveis no nosso planeta. Por quê? Porque nós estamos num processo de evolução, nós estamos tentando aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, ter controle sobre esses pensamentos e sobre esses sentimentos. Então, é um processo muito intenso de transformação que nós estamos passando. E a misericórdia do Pai, ela é tão grande que muitas vezes nós jogamos essas deficiências para o nosso corpo físico e não conseguimos salvar o nosso corpo físico, não é verdade? Dessas doenças. Nós não conseguimos salvar o nosso corpo físico, mas o nosso espírito, ele se resgata disso. Ele joga essas mazelas para o corpo físico e é uma forma de nós sairmos melhores do que quando nós chegamos aqui no nosso planeta. Então, não resista a essas mudanças. E assim, como teve uma pessoa aqui que nos disse, olha, a mudança, ela é constante. O crescimento, ele é dinâmico. Mas isso dá muito trabalho. Sim, mas nós estamos aqui para isso. Nós precisamos nos conscientizarmos, cair na real, que a mudança, ela é diária. A mudança, ela é constante na nossa vida. Aquilo que você pensava ontem, hoje você pode ter uma compreensão diferente. Graças a Deus que você pode ter uma compreensão diferente. Já pensou se você tem aquela dor, e aquela dor vai ficar constantemente todos os dias na sua vida? Só se você escolher isso. Nós temos o nosso livre-arbítrio. O que é que você está escolhendo para a sua vida? De que forma você está escolhendo crescer na sua vida? Então, veja assim, as desarmonias que você tem no seu corpo físico, nos seus sentimentos, porque não é só você tomar alguma coisa para fazer de conta que não está sentindo nada. Não adianta fazer de conta. O espírito, ele precisa superar isso, não é, Marta? Interessante, a Denise falou assim pra gente, né? Infelizmente, ainda não temos total controle do nosso corpo, mas estamos caminhando para isso. Então, as dificuldades, elas vão acontecer, a doença, ela vai aparecer, até porque o nosso corpo, ele passa por um processo de envelhecimento, mas a gente pode envelhecer com saúde, ter um pensamento bom, né? Ou aquele pequeno desgaste do nosso corpo ser olhado com carinho, né? Ser olhado de uma forma mais positiva. Por quê? Porque se a gente cuida melhor da nossa máquina, o nosso corpo é a grande máquina que nós recebemos quando nós reencarnamos. Nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo. O nosso corpo, ele é a morada da nossa alma. Enquanto nós estamos reencarnados, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, precisamos olhar para as manifestações de doença que acontecem com uma reflexão, por que o meu corpo está adoecendo, no que eu estou contribuindo, buscar essa reflexão, buscar esse autoconhecimento, né? Olhar para aquilo com muito amor e cuidar do nosso corpo com maior amor, né? É a nossa grande morada. Como é que eu cuido do meu corpo com muito amor? Trazendo para o meu corpo a alimentação adequada, né? Às vezes a gente faz bobagem, come um monte de coisa errada e aí depois não quer estragar a saúde, né? Não Exatamente. Faz uma atividade física ou de repente não faz até uma atividade mental, que é uma respiração, que é um relaxamento, que é uma meditação, não cuida do nosso espírito, educando com boas leituras, com boas palestras, com boas músicas. Nós temos que nutrir, né, o nosso espírito de coisas exatamente. Boas, não boa só música, né? Boas palavras, a natureza. Tudo que existe na natureza é para reequilibrar o ser humano. A Inês, por exemplo, ela fala assim pra gente, né? Às vezes a pessoa não percebe que o corpo
coloca como doença um alerta. Então, o corpo está sinalizando, olha, por que você está sentindo dor, né? É normal sentir dor, gente? A dor é um alerta. A dor é o teu corpo sinalizando que aquilo não está legal. É a campainha que começa a tocar, né? Dando o alarme aí para você que algo não está bem. Olha, eu tô adorando que o pessoal tá interagindo conosco aqui vocês hoje, estão né? achando interessante? Eu achei que ficou muito quietinho hoje. Apesar que, ó, vamos lá, gente, vamos interagir. A Denise falou assim, ó, nosso corpo é a única ferramenta que temos para estarmos aqui e que envolve o nosso espírito. Isso mesmo, Denise, né? O nosso corpo é a morada da nossa alma, né? Enquanto estamos encarnados, a nossa alma precisa de uma morada. Da mesma forma que a gente precisa de um lar, de um teto, de uma casa, o nosso corpo, a nossa alma precisa do nosso corpo. A gente precisa cuidar bem dele. Vamos lá, gente, vamos interagindo. Então, é muito importante esse tema. É interessante nós colocarmos também que quando nós baixamos o padrão e quando nós estamos em desarmonia, nós também entramos num processo obsessivo, tá? Então, eu gostaria de falar sobre esse processo obsessivo, só que hoje não vai dar mais tempo, né? Tá? Então, vamos falar desse processo obsessivo junto com, sim, na próxima doença, live a gente vai falar sobre o processo obsessivo. Olha que interessante, né? Jesus nos fala pro orai e vigiai, né? Então, o orai e vigiai é manter essa energia positiva para atrair coisas boas. Pensamentos doentes atraem doenças, somatizam essa doença no nosso corpo. Então, isso acaba gerando um processo obsessivo que a gente vai dar mais detalhes na próxima live. Okay. Né, Vera? Então, nós vamos agora fazer as nossas vibrações. Nós vamos reiniciar o Instagram, né? Daqui a pouquinho. E muito importante que você possa aí compartilhar as nossas lives, né? O que aconteceu? Olha aqui. Tá olhando aí, olha aqui. Hã? Olha pra câmera. O que tem? Olha aqui, ó. Isso. O que aconteceu? Você tava olhando pro Face, conversando com o computador. Sim, tudo bem. Pode iniciar aí, depois a gente termina de falar. Vamos fazer essa oração aqui hoje. O pessoal tá adorando. Deu certo? Vamos lá? Então, nós vamos fazer as nossas vibrações dessa manhã. Aí. Então vamos fechando os nossos olhos, inspirando profundamente, tranquilizando a nossa mente, tranquilizando os nossos corações, sentindo tranquilidade, sentindo confiança, sentindo paz. Lembrando que vibrar é colocar todo o nosso amor. Vamos vibrar pela paz no mundo, por todos os países que estão em guerra e desajustes. Vibrar pelo Brasil, por todos os dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas para que possamos tomar as decisões mais acertadas. Vibrar pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da Terra. Vibrar por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pelo Espiritismo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vibrar por esta casa de oração, por todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam. Vibrar
por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Vibrar por todos os hospitais, casas de saúde, leprosário, nossos irmãos com AIDS, fogo selvagem. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Vamos vibrar também pela Carmen Garcia, Rosana Santos, que está na UTI do Hospital Vila Lobos. Vibrar pelo nosso irmãozinho Rubens Paca, pela nossa irmãzinha Maria José e Deise, pelo Pedro Salomão. Vibrar por todos os profissionais relacionados na linha de frente com o Covid, médicos, enfermeiras e outros profissionais que estão atuando também. Que Jesus possa estar presente. Vamos vibrar pelos idosos, pelos asilos, orfanatos, creches, crianças abandonadas. Vibrar por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, pelas mães aflitas, filhos problemas. Vibrar por toda a juventude dependente de drogas. Em especial, vamos vibrar pelo nosso lar, pelos nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos. Vamos vibrar pelo nosso local de trabalho e por todas as pessoas que lá se encontram. Vibrar pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Vibrar pela caixinha de vibrações. Vamos vibrar também por todos os nomes colocados aqui nas redes sociais, todos os endereços. Que Jesus possa atender a todos. Vamos vibrar pela cúpula de proteção da nossa casa e vamos deixar uma vibração de amor que seja levada pelo plano espiritual, onde maior houver a necessidade. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos ainda nesses momentos, nos permitindo sentir toda essa energia de amor e de cura que se expande da nossa casa através desses mentores maravilhosos, envolvendo a todas as pessoas conectadas conosco nesses instantes, que nós possamos receber dessa abundância que o Pai doa infinitamente aos seus filhos. Vamos sentindo que essa energia nos envolve e nós podemos expandir esta energia a todas aquelas pessoas que necessitem na manhã de hoje. Este é o momento onde você pode estar com você mesmo. Só você sabe o que vai aí no seu coração, sentimentos, pensamentos aos quais você quer superar. Este é o momento que você pode se permitir a receber esta energia que liberta, que cura, que nos abençoa nesses momentos, nos equilibrando, nos curando, nos alinhando, que nós possamos absorver através dos nossos centros de força todas essas energias de cura que são emanadas da nossa casa. Nesses momentos, nós vamos erguendo os nossos braços como antenas poderosas e vamos deixar que esta chuva de luz, de amor, de cura, de perdão, de acolhimento nos envolva espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, cada uma das nossas células, as nossas memórias celulares negativas, que elas possam ser transmutadas nesses momentos, através do nosso centro de força coronário, do nosso frontal,
do nosso laríngeo, do nosso cardíaco, do nosso gástrico, do nosso esplênico e do nosso genésico. É o suficiente, nós podemos abaixar os nossos braços nesses instantes e agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por todo o ensinamento, todo o acolhimento desta manhã, e que nós possamos estar alerta em relação a nós mesmos, para a cada dia melhorarmos os nossos espíritos, passo a passo, esse trabalho que é feito com paciência, com amor, com perdão, neste caminho para a luz. Assim, Pai amado, nós queremos encerrar a live desta manhã acompanhando a Marta, que fará a oração do perdão. Perdoo e peço perdão, livre plenamente, a todos aqueles que em qualquer época eu prejudiquei ou que me prejudicaram. Eu faço em caráter permanente, eu os abençoo sempre que me vem ao pensamento. Deixo o passado passar, dedico toda a minha atenção ao presente, cheio de harmonia, de paz, saúde e prosperidade. Minha mente está calma e serena, e nesta atmosfera de paz, satisfação que me envolve, sinto-me profundamente fortalecido, livre de todas as negatividades. Dia após dia, fico mais consciente do amor divino, e tudo que é falso se desvanece. Sinto agora o amor e a beleza da presença cósmica divina. Permito que essa energia de amor e poder curador flua através de todo o meu ser. E então descanso nos braços imutáveis da paz divina. Que assim seja, graças a Deus. Nós queremos agradecer a participação de todas vocês, de todos vocês na nossa live. E é muito importante que você possa estar compartilhando com pessoas que você sinta que vai fazer a diferença na vida dela essas informações, tá? E se você tiver sugestão para temas, você pode também estar colocando, que nós vamos acolher com muito amor e com muito carinho. Um grande beijo a todos e até a próxima quinta com o Evangelho no Lar. Um beijo no coração de todos.